Deputado Evair de Mello. Deputada Tereza, parabéns pela condução do trabalho. Odilon, Mariana, novos colegas deputados. Eu acompanho sempre esse debate, às vezes, aqui na casa, movido muitas vezes mais por paixão do que conhecimento do processo. Aí, Odilon, eu quero lhe dar... desculpa. Isso. A clareza e a lucidez com que você expõe à luz da lei, e o seu conhecimento do ponto de vista científico. Porque a ignorância, às vezes, é o pior dos argumentos. Pior dos argumentos. Digo isso, e vou repetir, porque eu tenho a fama minha de repetir as coisas nessa casa. Eu presidi a empresa, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Ciência Técnica e Extensão Rural, nosso INCAPé. O INCAPé é a mais antiga instituição de pesquisa científica de agroecologia do Brasil. Nós somos muito mais antigos nesse ramo do que em Brava. Produção científica de produção agroecológica. Que produção agroecológica não é achismo, não é igual o vovô fazia. Isso é conversa fiada. Quem fala isso não tem conhecimento de causa. Quem vai passear no interior no final de semana. Estou falando de produção científica. Nós estamos lá com... temos mais de 25 anos de produção científica. Entre os nossos pescadores, o doutor Jacimar Luiz de Souza, um homem premiadíssimo no mundo todo por produção científica a partir da ciência que é a agroecologia. Conheço bem os números que o senhor apresenta, quando nós tínhamos até bem pouco tempo atrás, muito menos de 11, hoje já são mais de 80 empresas, só foram 60 e poucas, mas deve estar em tramitação, eu não sei... Há 147 empresas. São 147 empresas no processo de crescimento nesse momento. Né? E isso tem feito... Essa é uma das revoluções da agropecuária brasileira, que não está omissa disso. Infelizmente, até hoje de manhã eu estive na Anvisa, e a Anvisa que está mais... A Anvisa tem hora que opera como se ela fosse um membro fora do corpo. Né? É uma equipe técnica brilhante, mas com decisões políticas infelizes e até irresponsáveis. Tentaram me convencer hoje de manhã que o único país que aplica a legislação de um caso específico que estava tratando era o Canadá. Então a Anvisa se baseou na legislação canadense. A Alemanha não exige, o Japão não exige, os Estados Unidos não exige, a França não exige, a Suíça não exige, a África não exige, o Canadá exige, então a Anvisa, eles decidiram, os técnicos lá, que vão regulamentar a partir de uma decisão da Anvisa canadense. Isso mostra a miopia de quem às vezes decide por alguma coisa nesse país sem a luz da lei. Pautando principalmente na ciência e tecnologia. Quem tem que dar resposta é a ciência e a tecnologia. Ou nós fazemos isso, ou para com o discurso que a educação é importante. Porque eu não aguento mais aqui nessa casa gente falando educação, 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 educação. E não aceita aquilo que a ciência entrega, que a pesquisa entrega. Olha, meus senhores, ciência e tecnologia é o extremo do ponto de vista acadêmico daquilo que o conhecimento aplicado pode produzir. Então vamos deixar alguns momentos de dar algumas viagens ao longo do tempo e fortalecer cada vez mais o nosso sistema de vigilância correto. Aí eu quero saudar a Mariana. Recentemente eu tive... com os diplomatas de Genebra, onde está a indústria química, viu, Colato? Brilhante trabalho que eles fazem. Né? A diplomacia brasileira que cuida da indústria química, está lotada em Genebra, estive recentemente com eles. Fiquei encantado pela qualidade, né, do Itamaraty de conhecimento, de causa, de informação. Itamaraty que foi abandonado. Embaixadores que não puderam nos receber da forma que gostaria, porque as nossas embaixadas estão abandonadas. E aí é que cuida dos alimentos, cuida da agricultura, cuida da indústria química, cuida da OIT, estavam abandonados, dando dó. A diplomacia brasileira talvez seja um dos órgãos mais sucateados ao longo dos últimos anos. Isso entristece, porque a gente perde essa visão do marco. Ou seja, mas fazer esse registro, inclusive nós estamos agora com problemas orçamentários, nossas redes de cabo de fibra ótica que interligam as nossas instituições de pesquisas, as nossas universidades, os nossos institutos federais.
A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ficou sem orçamento. E nós estamos perdendo a conexão, o diálogo, na verdade essa conexão é o diálogo, ao longo do processo, entre todos os cursos do Brasil, muito mestrado, doutorado, trabalho científico, de monitoramento. Digo isso porque eu venho do estado do Espírito Santo, e nós fomos os pioneiros para a exportação de fruta para o mercado americano, quando do mamão papaya. Não sei se os técnicos que estão na mesa conhecem esse processo. O Espírito Santo que nós fizemos, nós construímos com a credibilidade técnica no Espírito Santo, com apoio, claro, da Embrapa, da Anvisa, de todo mundo, e nós conseguimos exportar mamão papaya, e aí o Brasil abriu a exportação de fruta, dada a credibilidade na produção do processo. Os nossos técnicos são confiáveis, os nossos processos, o rigor brasileiro, ele é eficiente quando feito à luz da ciência. É muito triste saber que a nossa rede, que só no caso do nosso Espírito Santo, ficou aí no ano passado sem ser lembrado para o nosso orçamento, e a nossa Rede Nacional de Ensino Técnico e Pesquisa, que interligam, na verdade, Universidade, Instituto Federal, o nosso centro de pesquisa, estão sendo desligados nesse momento porque gestores anteriores foram irresponsáveis, não deram orçamento, e agora expõem o Brasil quase que ao ridículo. Um país no campo, que trabalha, que produz diversidade, está fazendo sim uma evolução de uma agricultura cada vez mais sustentável, tanto do ponto de vista de manejo de água e solo, de aplicação defensiva, de máquinas, equipamento, tecnologia. Ou seja, é uma evolução, nós éramos, né, muito atrasado até um pouco tempo atrás, mas essa evolução é crescente. O senhor disse muito bem. E muito desses produtos que o senhor disse que a curva é crescente hoje, né, dessa agricultura, esses produtos biológicos, ou colato, sendo aplicado naquilo que nós chamamos na nossa agricultura convencional, porque os agricultores têm responsabilidade. Quem está produzindo não está brincando de achar que vai envenenar alguém, vai vender veneno enganado, não. Isso é jogar dinheiro fora. Não tem menino nessa história, não. Porque sabe o que é um container, sabe o que é um container de soja embarcado aqui, que volta. Sabe o que é um container de café embarcado aqui, está no porto do Japão e voltar atrás. Sabe o que é um container de carne para a Europa e voltar? O produtor não é maluco, não tem menino nessa história. Não tem ninguém enganando ninguém. Nós precisamos de deixar uma defesa aqui, eu quero fazer essa fala novamente, para que possamos fazer esse esforço, dar condições ao Itamaraty, a nossa embaixada, brilhantemente disso, aos nossos técnicos do Ministério, chamar a nossa Anvisa para conversar com o setor produtivo, para poder entender a lógica, e o Brasil pautar o mundo. E parece ser pautado aqui por algumas ONGzinhas, igual uma ONG recentemente, que foi falar de trabalho escravo. Não conhece o Brasil, pegou uma comparação de trabalho análogo e nos denunciou por trabalho escravo. Completamente sem fundamento. Né? Uns dinamarqueses, com todo respeito, que ficam lá num lugar que nem sol bate, fazendo a condenação de um povo que se dedica ao trabalho. Por isso, sim, a minha fala aqui é no sentido de agradecer aos ministérios, deixar registrado o trabalho que vocês têm, mas uma defesa incondicional, Shimoli, da nossa pesquisa agropecuária, ciência e tecnologia, e fortalecer, aí sim, um trabalho de ciência técnica, extensão rural sério. Não é trabalho repassador de informação, não. É produzir conhecimento, produzir informação à luz da ciência e fortalecer as nossas instituições estaduais de extensão rural, nossas cooperativas, sério. Não é ficar só dando treinamentozinho, não. É coisa acadêmica mesmo, para que possamos cada vez mais pautar o mundo. O mundo precisa ser pautado, porque quem sabe produzir. E essa produção agroecológica sustentável é feita aqui no Brasil. A agricultura convencional é feita aqui no Brasil. E a gente muito responsável. Dizer aqui, acusar aqui, é não ter conhecimento. Digo isso com quem presidiu a empresa de pesquisa, que presidiu o Conselho Nacional de Pesquisa Agropecuária. Sou filho de agricultor, sou técnico agrícola, né, sou instrutor do nosso Senar, né, trabalho com o SEBRAE, com tudo isso mais, e venho na bagagem que é possível, sim, fazer um gesto com boa vontade, com espírito, é desarmar, né, o discurso e entregar práticas sustentáveis à luz da ciência, para que o Brasil possa pautar cada vez mais o movimento da agricultura mundial. Muito obrigado.